Boa tarde, alunos do nono ano. Eu ia fazer algumas explicações aqui sobre o primeiro capítulo ainda, né? Sobre o capitalismo, socialismo e suas características. Então, o capitalismo, como diz aqui, ele se deu, né, a partir do século 12, digamos assim, século 11, né, até o século 15, já começou o processo de transição, né? Porque aproximadamente do século 5 ao 15, a Europa viveu um sistema chamado, né, um período chamado de Idade Média. E nesse período predominava muito a atividade agrícola, né, o trabalho no campo. Foi depois da queda do Império Romano, né, onde o Império Romano veio a sucumbir, né? E as cidades ficaram, digamos assim, houve muita falta de segurança nas cidades, porque o Império que comandava tudo. Quando o Império Romano veio em falência, né, em declínio, as cidades ficaram muito inseguras, e aí muitas pessoas, parte da população, fugiram, né, das cidades para a zona rural. E lá começou a se desenvolver, né, a atividade agrícola, e cada vez pessoas iam chegando. E a esse período da Idade Média, a economia que predominava, né, ficou conhecido como feudalismo, em referência aos feudos, né, que eram grandes fazendas onde se praticava a agricultura, o sistema de troca de mercadorias. Então, já do século 11 ao 14, o capitalismo ele começou a se desenvolver, né, onde se caracterizava pelas trocas comerciais, né, a venda de produtos, as trocas, as vendas. A partir do século 15, né, quando as nações europeias, os reinos europeus, partiram para outras regiões do mundo em busca de territórios, né, o que a gente chama das chamadas grandes navegações, é considerada a primeira fase do capitalismo, né, o chamado, como diz aqui na página 13, capitalismo comercial, né, quando se desenvolveu o comércio também nessa época. E as nações europeias fundaram várias colônias e retiravam matéria-prima dessas colônias, retiravam riquezas como madeira, pedras preciosas, produtos agrícolas que eram praticados nessas colônias. Então, o sistema de produção ele foi mudando, né? Como fala aqui também sobre o artesanato e a manufatura, né? O artesanato, quando alguém fabrica um produto, pega a matéria-prima, fabrica e vende. Já a manufatura já é um agrupamento maior de pessoas trabalhando, né? Fabricação de produtos, geralmente para uma pessoa, e se recebe pagamento por isso, né? No caso da manufatura. Então, sobre a questão do colonialismo, então com o tempo, a partir do século 17, 18, as nações europeias elas já tinham conquistado muitas terras fora da Europa, muitas colônias, né, onde retiravam suas riquezas, e de tanto eles acumularem riquezas, eles começaram a produzir novas atividades, né? Começou a surgir as máquinas, né? E aí entra outra fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, né? Onde já se começou a existir as indústrias, né? Na produção industrial para a produção de mercadorias.
O capitalismo financeiro já é uma fase bem recente, digamos assim, né, onde os centros financeiros, o surgimento das bolsas de valores, está incluído também as transações comerciais, né, com o uso da tecnologia. E hoje está muito mais avançado, né, sobre a questão do capitalismo financeiro. As grandes corporações internacionais, as grandes empresas, né, com financiamentos, né, milionários para a fabricação de diversos tipos de produtos. Então, sobre algumas características do capitalismo, como a gente já viu aqui na página 16, né, uma das características é a propriedade privada, ou seja, a pessoa ela se torna dono, né, dos meios de produção, as pessoas, os empresários, né, a propriedade privada quando você tem um bem, é seu, é privado, né. Existe também as empresas privadas, né, que pertencem aos empresários, a chamada economia de mercado, né, onde as empresas elas têm uma força muito grande, elas decidem, elas se planejam no processo de produção até a venda, né, dessas mercadorias. E o objetivo principal é sempre obter o lucro. Também uma outra característica do capitalismo, lei da oferta e da procura, né? Quem tem o produto vai ofertar e quem precisa desse produto vai comprar. Isso funciona através das propagandas, né? Tanto na internet, nos meios de comunicação em geral. A concorrência também é muito forte, as empresas concorrem entre si, né? Existe uma concorrência, cada empresa quer vender mais do que a outra, quer obter mais lucro, quer produzir o produto melhor, né, para que possa vender mais esse produto. E também uma outra característica é o trabalho assalariado, as pessoas trabalham por troca de um salário, né, um contrato de trabalho, carteira assinada. Então, há algumas características sobre o sistema capitalista. E aí ele se espalhou pelo mundo, né, o capitalismo, como diz aqui na página 17, né, e no caso do sistema capitalista, como basicamente 99% dos países do mundo adotam esse sistema, né, que é um sistema que se caracteriza como uma atividade econômica, né, onde mais de quase 99% dos países do mundo adotam, né? O Brasil é um país capitalista, né? Tem as suas características, tem o seu sistema de produção, compra e venda de mercadorias, né? Comercialização com outros países. Já o socialismo, ele também foi um sistema que durante muito tempo vigorou, né, em alguns países do mundo, né? O sistema socialista, podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social e econômica, cujo objetivo é construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Porque assim, dentro do capitalismo existe muita desigualdade, né? Existe uma pequena quantidade de pessoas que possuem os recursos, que possuem uma grande quantidade de bens, né, de recursos, e a grande maioria, né, quase não possui. Quando surgiu o sistema socialista, o objetivo era o quê? Eliminar a desigualdade social, né? Só que, quando foi colocado em prática, não foi isso que aconteceu, né? O sistema socialista, ele se caracterizou basicamente por um sistema basicamente autoritário, né, onde a primeira coisa que a população perdeu foi a sua liberdade, né? Então, as características, a forte estatização, né, o Estado, ou seja, o governo muito forte, controlava todas as empresas, né, controla basicamente todas as empresas. No socialismo, no capitalismo é diferente.
Existem as empresas privadas, que pertencem a empresários, né, os donos das empresas, e existem as estatais, que o governo administra. Só que a maioria no capitalismo são empresas, digamos assim, empresas privadas, a maioria. Né? O Estado precisa de suas empresas estatais para poder administrar, para poder criar o seu sistema de governo, para poder ter um aparato legal, né, para poder o Estado funcionar, né, através de suas empresas. Mas dentro do socialismo, todas as empresas, elas são o governo que administra, né, são estatais, é conhecido como empresas estatais. A economia é planificada, ou seja, a economia ela é definida algumas metas pelo governo e essas empresas têm que seguirem, né? Mesmo que dê errado, mas tem que seguir aquele planejamento. No sistema capitalista, a economia ela é muito dinâmica. Cada empresa ela tem liberdade para se planejar. Dentro do capitalismo, uma empresa ela se planeja durante o ano, existem vários planejamentos, né? Por exemplo, criar uma estratégia para vender em datas comemorativas, né? Criar uma propaganda específica para uma data comemorativa, uma propaganda para poder vender o seu produto no Natal, no Carnaval, nas festas juninas, nas férias. Enfim, dentro do capitalismo as empresas têm essa liberdade para poder se planejarem, né? Montar uma propaganda, uma estratégia para poder oferecer o seu produto. Isso no socialismo não existe, porque o governo controla tudo, né? Não há essa dinâmica. Então, no socialismo, o governo também ele se responsabiliza por basicamente manter a população, né? Manter a população, só que assim, tudo é muito limitado, né? A população recebe recursos, recebe alimentos, mas é muito limitado, né? As empresas não têm concorrência entre si, então é muito diferente, né, as características. Então ele também ocorreu em algumas regiões do mundo, nesse sistema, basicamente no leste europeu, na China. Só lembrando que a China ainda é socialista, uma parte da China. É o único país do mundo que tem dois sistemas econômicos, uma parte é socialista e outra parte é a China capitalista, né? Enfim, tem também a Coreia do Norte, que é um país socialista, tem Cuba também aqui na América Latina. Então esses basicamente são esses países que seguem ainda o sistema socialista. Então, aqui também na página 20 fala sobre a ordem bipolar, né? A ordem bipolar, na realidade, foi um período que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos defendia o sistema capitalista e a ex-União Soviética, um país que não existe mais, ela já deixou de existir, defendia o socialismo, né? Então, bipolar significa dois, né? Então, eram dois blocos com interesses, com seus interesses, e eles tentavam influenciar, né, diversos países do mundo a seguir o seu sistema. Então esse período de 1945 até no final dos anos 90, né, 1989, 90, é conhecido como a ordem bipolar, né? Onde dois polos dominavam a economia do planeta, Estados Unidos e ex-União Soviética. Atualmente nós vivemos em um mundo multipolar, onde existem vários polos econômicos. Existe a Europa, existe o Japão, existe os Estados Unidos, existe a China, né? Então é conhecido como um mundo multipolar. Um período também conhecido como Guerra Fria, que foi esse período que aconteceu na ordem bipolar, onde aconteceu a chamada Guerra Fria,
que eram Estados Unidos e União Soviética, né, querendo disputar a hegemonia do mundo, o poder, fazer com que cada vez mais países, passassem a seguir o seu sistema, né? Então esse período, e eles se ameaçavam o tempo todo a se enfrentarem, né, com armas nucleares, com mísseis, enfim, né? E aí esse período ficou conhecido como Guerra Fria, né, que é uma guerra que essas duas superpotências nunca chegaram a se enfrentar. Houve muita produção de armas de ambos os lados, mas nunca chegaram a se enfrentar, só ameaças, né? Ainda bem, foram só ameaças. Haviam conflitos em diversas regiões do mundo e eles entravam para ajudar, cada um entrava para ajudar um lado, né? Então, basicamente o enfrentamento se deu dessa forma. E aí também a chamada corrida espacial, né? Onde os soviéticos enviavam foguetes no espaço, né? Os Estados Unidos também enviavam naves tripuladas. Foi na época que os Estados Unidos chegou até a Lua, né? Enviou o homem à Lua. A União Soviética enviou também animais, né? Astronautas ao espaço também. Então havia essa disputa. No final dos anos 90, a União Soviética entrou em crise e o país se dividiu em 15 países independentes, né? A União Soviética não existe mais. E aí, basicamente, hoje, esses países que faziam parte da União Soviética, basicamente hoje, são países capitalistas, né? Sobraram a China, sobrou Cuba e Coreia do Norte. Então, como eu já falei, 99% dos países do mundo eles seguem esse sistema capitalista, que é um sistema que não é o melhor, mas é o que tem aí para a humanidade, é o que a humanidade convive, né? O sistema capitalista, onde se busca cada vez mais o lucro, né? A concorrência entre as empresas. Então, basicamente, mais essas informações para poder esclarecer um pouco mais sobre esse primeiro capítulo, né? E boa tarde e bons estudos.